Nem todo projeto de prevenção e combate a incêndio precisa ter um sistema de hidrantes. E eu não estou falando aqui de maneiras ilícitas de você não instalar esse sistema. Hoje eu vou trazer para vocês 3 formas de você analisar o seu projeto e interpretar ele de maneira que você entenda que ele pode ser isentado de um sistema de hidrantes. Então, roda a vinheta! Salve, salve galera, eu sou o engenheiro Alisson Ramaioli e hoje eu vou trazer para vocês uma análise de projeto de prevenção e combate a incêndio aonde você tem a possibilidade de isentar o sistema de hidrantes. Lembrando que nós não estamos falando de maneiras ilícitas de fazer essa isenção. Gosto de enfatizar isso, pessoal, porque isso é um conhecimento técnico de aplicação dentro do nosso projeto em que a gente pode usar a norma e a segurança ao nosso favor de maneira a não ter um sistema que talvez fosse desembolsar um valor financeiro muito alto. Lembrando que nós somos engenheiros, na maior parte, tem alguns que não são arquitetos, mas qual que é a nossa responsabilidade técnica? Sempre analisar a segurança junto com a técnica e a viabilidade financeira, pessoal, para ver se é viável instalar isso. Nosso cliente, muitas vezes, ele consegue fazer com que essa segurança seja executada. Primeira análise que você vai fazer no seu projeto que você estiver elaborando para saber se você consegue fazer essa isenção é você fazer o isolamento de risco das edificações. Pô, Alisson, o que é isolamento de risco? Isolamento de risco, pessoal, é quando a gente tem afastamento entre edificações. Vamos dizer que nós tenhamos uma empresa onde tem 2 galpões. E esses galpões, eles têm um afastamento de 10 metros. Esse afastamento entre eles é o isolamento de risco. Lembrando que o isolamento de risco, para ele ser válido, pessoal, vocês vão ter que consultar a altura da edificação pelo afastamento entre elas e analisar também a abertura de janelas e portas. Tá? Eu não vou entrar nesse mérito aqui em ensinar a calcular o isolamento de risco. Porém, faça a liçãozinha de casa, pegue a instrução técnica de isolamento de risco e analise e estude ela para você não ter surpresas lá na frente. Mas, voltando ao assunto, como que isso favorece a gente a isentar um sistema de hidrante? Lembra que uma das regras, uma das premissas para você isentar um sistema de hidrante é que a edificação tem que ter mais que 750 metros quadrados construído. Vamos dizer que essa empresa tenha ali 1.300 metros quadrados construído. Porém, nós estamos falando de 2 galpões. Os 2 juntos somados têm essa metragem. Se eles possuem um isolamento de risco que seja tolerável dentro da instrução técnica, você vai ter a fração deles. Vamos dizer que um tenha 700 e o outro tenha 600. Cada um deles, tratado individualmente, estão abaixo dos 750. Então, por a gente considerar o isolamento de risco entre eles, a gente pode isentar o sistema de hidrantes, porque cada um deles não tem metragem suficiente para pedir um sistema autônomo de hidrante. Essa é uma das análises que a gente tem que fazer para ter essa interpretação. Vamos dizer que um deles tivesse 1.000 metros e o outro 500 e tivesse o isolamento de risco. Você precisaria instalar o sistema de hidrantes apenas na edificação de 1.000 metros. O de 500 não precisaria ter o sistema de hidrantes, porque ela tem o isolamento de risco e tem metragem inferior do que a necessária para esse tipo de sistema. Segunda forma de você conseguir interpretar se tem ou não a necessidade da instalação do sistema de hidrantes é uma das que eu acabei de citar. É você entender a metragem quadrada construída. Não confunda a área construída com a área total da edificação. Às vezes pode ser que você pegue o IPTU do cliente e tenha lá a área total, 2.000 metros quadrados. Porém, construído, às vezes tem 500. O restante é de área livre, de área aberta. Então a nossa conta de 750 é de área construída. E aí vem uma grande dica agora que vai valer sua inscrição aqui no canal, clicando aqui no botãozinho vermelho e deixar aquele joinha pra gente, que é as áreas que eu consigo descontar dentro da minha área construída. Quais são essas áreas, Alisson? O que eu consigo descontar? Se o meu imóvel ele tem 800 metros quadrados, eu tenho ali uma diferença de 50 metros quadrados até os 750. Existem áreas dentro da edificação que a gente pode descomputar na soma, que é a área geralmente de banheiros, vestiários, piscina. São áreas que não entram para a conta
do Corpo de Bombeiros como áreas de risco. Portanto, eu posso subtrair. Então vamos dizer que nosso imóvel tenha 800 metros, porém, sei lá, seja uma academia, onde tenha ali uma área de piscina de 70 metros quadrados, por exemplo. Esses 70 metros quadrados de piscina a gente pode descomputar dos 80. Então minha área computada no projeto vai ser de 730, uma área menor que 750. O que vai fazer a isenção da necessidade de um sistema de hidrantes. Então esse é um pulo do gato, pessoal, que muita gente demora anos para aprender ou pegar essa sacada. Então tenha essa interpretação sempre que você for analisar o seu novo projeto, às vezes até em nível de orçamento, porque esse pode ser o diferencial da sua análise técnica para poder viabilizar de uma maneira segura, técnica e mais econômica a aprovação aí do AVCB do seu cliente. A nossa terceira análise do projeto que a gente vai fazer para entender se é possível fazer a isenção do sistema de hidrantes é justamente entender a carga de incêndio da nossa edificação. Qual é a ocupação que o seu cliente tem dentro do imóvel? De acordo com a ocupação dele, você vai caracterizar a carga de incêndio. Pode ser que essa carga de incêndio seja até definida em tabela lá pela Instrução Técnica 14 aqui do estado de São Paulo. Se for de outro estado, fica tranquilo, vai existir uma norma técnica de carga de incêndio, onde você também vai ter a referência por tabelas de cada ocupação. A norma do sistema de hidrantes, ela diz que se a nossa edificação ela tiver uma carga de incêndio máxima de 200 megajoules por metro quadrado, a gente tem a possibilidade de isentar o sistema de hidrantes dela. Porém, se atente que 200 megajoules por metro quadrado é extremamente baixa. Geralmente vai ser aplicado para ocupações onde envolve um processo produtivo apenas de metal. Vai pro metal, pega o teu copo com água. Ou de materiais que não tenham combustão, como por exemplo, metalúrgicas, processos industriais que mexam só com aço, um depósito de material de construção aonde tenha só a parte bruta, areia, cimento, pedra, que não são combustíveis. Então entender o contexto do seu cliente, como ele usa o espaço e qual é o processo produtivo dele, se ele se enquadrar em até 200 megajoules na carga de incêndio dele da ocupação dele, você pode trabalhar no seu projeto a isenção do sistema de hidrantes. E isso, pessoal, é indiferente da metragem. Pode ser que o galpão tenha 10 mil metros quadrados. Se nesses 10 mil metros quadrados eles trabalham apenas com aço, nada além de aço ali dentro, ou seja, praticamente nada ali tem possibilidade de propagar o fogo, você consegue isentar um sistema de hidrantes. Então entenda a importância de você fazer uma análise bem feita do projeto para você entregar um produto técnico de segurança para o seu cliente de maneira que você tenha uma eficiência financeira também. Se essas dicas foram valiosas para vocês, não deixa de deixar aquele joinha. Aqui do lado tá tendo mais 2 vídeos para vocês aumentarem o conhecimento técnico de vocês e se aprimorarem cada vez mais na área de prevenção e combate a incêndio. Forte abraço!